Olá, galera. A próxima questão, então, vamos lá. Ele quer na questão onde a gente tem uma contradição. Quer saber onde temos uma contradição? Vou colocar aqui, contradição. Contradição é o quê? Quando eu fizer esses resultados da tabela, na contradição só pode aparecer como resultado final o falso, tá? Se aparecer um verdadeiro, já não é uma contradição. Então, eu tenho várias formas de fazer isso aqui. Uma delas é o seguinte: eu vou supor valores, ou verdadeiro, ou falso, enfim, ou verdadeiro e falso, enfim, eu vou escolher valores. Então, por exemplo, eu vou dizer que P é falso e Q é falso. Independente do valor que eu colocar para verdadeiro ou falso para P e Q, como ele quer uma contradição, o resultado final tem que ser falso. Se o resultado for verdadeiro, já não é a resposta. Se for falso, pode ser a resposta. Não necessariamente será a resposta. Mas se for verdadeiro no final, já está fora. Então, por exemplo, vamos tentar aqui com falso e falso. Qual é o resultado da tabela P e Q se o P é falso e o Q é falso? Falso e falso daria falso. Aí eu tenho agora um centão. E agora? Falso ou falso daria o quê? Daria falso. E agora, esse resultado aqui no centão, quando eu tenho falso e falso. Na tabela do centão, eu ensinei para vocês que quando eu tenho Vera Fischer, quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, no centão, aí o resultado dá falso. Vera Fischer é falso. E o resto tudo é verdadeiro. Então, se eu tenho falso com falso, o resultado vai ser verdadeiro. Lembrando que a gente quer uma contradição. A contradição vai ter que aparecer o resultado final tudo falso. E aqui apareceu verdadeiro. Portanto, a letra A não pode ser a resposta. Agora, vamos para a letra B. Eu só tenho uma proposição, tá? Que é o P. Aparece P aqui e o P aqui. Então, eu tenho 2 elevado a 1, que é uma proposição. Ou seja, eu tenho duas linhas. Sempre 2 elevado ao número de proposições, eu encontro o número de linhas. Então, eu vou colocar aqui o P, que é a proposição, vai ter 2 linhas. Vou colocar verdadeiro ou falso. E agora, a negação do P. A negação ela é representada assim ou assim, tanto faz. Quem é a negação do verdadeiro? O falso. Quem é a negação do falso? O verdadeiro. E agora, eu tenho que usar o conectivo ou, nisso daqui. Bom, como é que é o ou, a tabela do ou? Se eu tenho uma linha com pelo menos um verdadeiro, já dá verdadeiro. Aqui, ó, um verdadeiro. Então, o resultado aqui é verdadeiro. Lembrando que a gente está buscando o quê? Uma contradição, que é tudo o quê? Tudo falso. E aqui deu verdadeiro, portanto, não pode ser a resposta. Letra B está fora. Pronto, agora vamos para a letra C. Deixa eu apagar aqui, para não ficar embolado. Então, vamos lá. Letra C, ó, eu tenho P aqui. Vou contar uma vez só. E o Q? Então, são 2 proposições. Então, eu pego P e Q, tá? Como são 2 proposições, eu pego 2 elevado a 2. Dá 4, ou seja, vai ter 4 linhas essa tabela. Então, no P eu boto verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E no Q eu boto verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aí, eu vou fazer o seguinte agora. Ele quer que eu faça o se Q, então P. Vou inverter a ordem. Vou pegar esse P e vou jogar para cá, então. Vai ser o P é verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, ok?
Agora eu tenho que fazer o se Q, então P, tá? Tem que usar um se Q, então P. Aí eu vou ter que usar aquele macete do Vera Fischer. Aqui, ó, onde tem. Lembrando que eu tô fazendo esses dois aqui, tá, gente? Aqui, ó, esses dois. Então, onde eu tenho Vera Fischer, ó, Vera Fischer é falsa. E o resto é o quê? Verdadeiro. Pronto. Agora, o que que eu tenho que fazer? Deixa eu apagar aqui. Agora, ele quer... O resultado final disso é o seguinte. Ele quer o se P, então, se Q, então P. Ele quer esse cara com esse cara. Lembrando, se eu tiver Vera Fischer, dá falso, o resto é verdadeiro. Então eu não tenho nenhuma Vera Fischer aqui. Então o resultado é verdadeiro, 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 verdadeiro. Portanto, não tenho uma contradição. E sim uma tautologia. Não pode ser a resposta. Agora a gente vai fazer o quê? O P e o Q. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer o P e o Q. P e Q. Qual o resultado de P e Q, galera? A gente sabe que no E, para ser verdadeiro, as duas têm que ser verdadeiras. Então aqui é verdadeiro, falso, falso e falso. E agora ele quer isso aqui com o P, que é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E aí ele quer o se então. Se P e Q, então P. Bom, a gente sabe que no se então, se eu tiver Vera Fischer, dá falso. Como eu não tenho Vera Fischer, eu estou usando esses daqui, ó. Tô aqui, ó, com esses dois. Como eu não tenho Vera Fischer aqui, o resultado é todo verdadeiro. Se o resultado é todo verdadeiro, eu tenho uma tautologia e não uma contradição, que é o que ele quer. Não pode ser a resposta. Bom, por eliminação, o gabarito só pode ser o quê? Letra E. Mas ainda assim eu vou fazer aqui com calma com vocês, para vocês irem aprendendo a lidar com isso daqui. Ele quer o P ou não Q. Se o Q é verdadeiro, falso, não Q é o contrário, falso, verdadeiro, verdadeiro. Como é que eu uso o ou aqui? Como é que eu vou fazer isso aqui com isso aqui no ou? P ou não Q. Se eu tiver um verdadeiro, já dá verdadeiro. Então o resultado aqui vai ser o quê? Verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Lembrando, ó, aqui esse com esse eu tenho um verdadeiro. Esse com esse, os dois são verdadeiros. Esse com esse não tem um verdadeiro, então dá falso. Esse com esse eu tenho um verdadeiro, então o resultado é verdadeiro. Agora eu tenho que fazer o não P. Quem é o não P? Não P. Não P vai ser o inverso disso aqui, o contrário disso aqui, ó. Se o P é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, não P vai ser falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E agora eu tenho que fazer o Q. Repetir o Q aqui, que é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E agora eu vou ter que unir isso aqui no E. Não P e Q. Então, como é que vai ser esse resultado aqui no E? A gente sabe que para ser verdadeiro, as duas têm que ser verdadeiro. Então, ó,
Quando eu tiver duas verdadeiras, dá verdadeira. E o resto o quê? Falso. Pronto, agora eu tenho esse resultado aqui. E qual é o outro resultado? E o P ou não Q? Cadê o P ou não Q? Tá aqui. Esses dois resultados eu tenho que fazer o C e somente C. Então esse daqui com esse daqui. Esse aqui com esse daqui, o C e somente C. Como é que funciona a tabela do C e somente C? Quando eles forem iguais, dá verdadeiro. Quando eles forem diferentes, dá falso. Então olha aqui, ó. Verdadeiro e falso são diferentes, dá falso. Verdadeiro e falso são diferentes, dá falso. Falso e verdadeiro são diferentes, dá falso. Verdadeiro e falso são diferentes, dá falso. Olha o que a gente encontrou. Falso, 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 falso. Portanto, aqui nós temos uma contradição, que era o gabarito, tá bom?